Salmo 78. Sem memória não há fidelidade. Povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o esconderemos aos filhos deles, nós o contaremos à geração futura. Os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que realizou. Porque Ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis. Ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com a nuvem e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu próprio gosto, e falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, o Senhor enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó e a ira se ergueu contra Israel. Porque eles não tinham fé em Deus, não confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram satisfeitos, pois ele os atendeu conforme queriam. Mas não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda comida na boca, quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então os buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança.
Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão. Quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tânis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entregou as larvas suas colheitas e seus trabalhos aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças, ele deu livre curso à sua ira. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas. Quando feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir como rebanho e como ovelhas conduziu-os pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas até as montanhas que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíram como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos o indignavam e os enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como um valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, da companhia das ovelhas o tirou, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente.